Muitas pessoas chegam para mim dizendo: Jean, será que a computação na nuvem não seria apenas mais uma tecnologia aí que vai passar depois de um tempo, uma tendência que vai morrer? Será que não é só mais uma? Será mesmo? No vídeo de hoje eu quero responder essa pergunta em cima de um caso de uso muito aplicável para os dias que nós estamos vivendo hoje, e eu quero tentar esclarecer esse ponto de uma vez por todas. Vamos lá? Excelente, então antes de a gente começar, vem aqui embaixo e se inscreve no nosso canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, habilita as notificações, e se você usa também o Instagram, vai lá e segue a gente, thecloudbootcamp.pt, vai ser bacana demais poder interagir com você por lá também, tá certo? Então, como eu falei, o vídeo de hoje tem o propósito de tentar responder a pergunta que eu recebo muitas vezes falando: Jean, será que a computação na nuvem não é apenas mais uma coisinha ou mais uma tecnologia que vai vir e vai acabar ali naquela coisa rapidinha? E eu acho que isso é muito normal, e é normalmente uma pergunta que os profissionais que são puramente técnicos, eles se fazem, né? Os profissionais que estão ali, tal, atrás do computador, na tela, só atrás daquela tela preta, às vezes só atrás de parte técnica, né? Não pensa muito na questão do business, acaba se fazendo, né? Mas hoje, para tentar responder essa pergunta, eu trouxe um estudo de caso muito interessante que foi liberado através de uma reportagem da Baguette, né? Um site de notícias sobre tecnologia, e se trata basicamente da reportagem sobre a Unimed no Rio Grande do Sul, que migrou dados sobre a Covid-19 para a Oracle Cloud Infrastructure e criou um serviço novo, né, um novo serviço digital para compartilhar informações aí no combate à pandemia. E a reportagem fala mais ainda que esse novo serviço vai ser usado também para monitorar, fazer um monitoramento aí dos pacientes, e vai ser usado por diversas unidades para isso, né? Como a gente fala de combate à pandemia, a gente está falando em literalmente salvar vidas, né? Então, você pode ver que por esse serviço ter sido criado aí em cima da Oracle Cloud Infrastructure, ela tem contribuído aí para salvar vidas, né? O que é muito interessante. E a reportagem, ela discorre e fala ainda, né? Eu achei muito interessante a parte que o coordenador lá de tecnologia fala que estar em um ambiente de nuvem vai agilizar muito a nossa rotina, uma vez que 344 unidades da Unimed do país e os seus aí 199 hospitais próprios estarão gerenciando os casos online, permitindo acessar e relatar ao governo as informações estatísticas aí sobre todos os casos em uma única plataforma. E se a gente for parar para pensar e comparar um pouquinho com a questão do mundo on-premises, né, daquela questão de como que isso seria implementado no ambiente on-premises, a gente pode fazer várias perguntas, né, vários serás, né? O primeiro deles é o seguinte: se a computação na nuvem não existisse, né, vamos pegar aqui uma hipótese que a computação na nuvem ainda não existisse, não tivesse disponível aí para a Unimed fazer uso, né, de forma bem rápida e implementar esse novo serviço. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que com toda essa questão da pandemia, de novos casos crescendo rapidamente, de tudo isso acontecendo de forma exponencial, né, a curva exponencial, será que hospitais, grandes hospitais, teriam realmente tempo de fazer todo o processo de aquisição de hardware, passar por toda a cadeia de suprimento ali, desde o pedido, a entrega, a instalação física no data center, a instalação lógica, fazer toda a parte de deployment, de instalação de sistema operacional, de storage? Será que de fato os hospitais teriam tanto tempo disponível para esperar tudo isso acontecer, com todos os novos casos de Covid-19 acontecendo ao longo do Brasil? Será que de fato os hospitais e essas grandes instituições de saúde teriam tempo hábil para isso? Esse é o primeiro será. O segundo será é o seguinte, né? Pensa comigo, conforme a curva e o número de casos de Covid-19 aumentam no Brasil, a gente entende que, infelizmente, o número de pacientes ou de pessoas que precisam de tratamento também vai aumentar, ou seja, a demanda dos hospitais também vai aumentar. E a pergunta, né, do segundo será seria o seguinte: será que esses grandes hospitais teriam espaço suficiente nos seus data centers físicos on-premises para, de fato, acomodar
o número de servidores físicos, né, que seriam necessários colocar dentro desse data center, o número de storages que seriam necessários para armazenar dados de tantos novos pacientes, o número de equipamentos, né, novos dentro desses data centers convencionais. Será que de fato essas instituições de saúde teriam espaço suficiente para isso em tão pouco tempo, né? Esse é o segundo será. O terceiro será seria basicamente o seguinte: será que essas empresas, né, ou essas instituições de saúde teriam de fato tanta escalabilidade que a nuvem oferece, capaz aí de escalar para milhões de conexões simultâneas em um curto espaço de tempo? Será que de fato esses hospitais conseguiriam escalar tão rapidamente? E o quarto e último será que eu trago para essa análise, para esse estudo de caso é o seguinte: será que de fato fazer aquisição de tantos hardwares, né, a gente está fazendo aqui uma comparação com um cenário on-premise, será que fazer a aquisição aí de tantos novos equipamentos de hardware, de storage, de tudo aquilo que é necessário para rodar uma infraestrutura on-premise seria financeiramente viável? Será que isso seria de fato viável? Porque pensa comigo, a pandemia tem obviamente uma curva de crescimento, mas a tendência é que haja um momento de estabilização e que a curva gradualmente vai diminuindo. E aí, obviamente, que a demanda, né, o workload também vai diminuir. Mas quando a gente tem servidores, hardware, né, CAPEX, né, digamos assim, parado dentro de um data center, a gente não consegue simplesmente descartar. Agora eu não tenho mais casos de Covid, então eu posso simplesmente vender aqui o meu hardware, né? Não funciona assim. Então, será que isso seria financeiramente viável para os CIOs e para os CTOs em um cenário on-premises? Então, são muitos serás que você começa a analisar e observar quando você olha não somente para a parte tecnológica da coisa, mas também para o negócio, e você começa a ver o quão importante a computação na nuvem, ou o papel da computação na nuvem atua nos dias de hoje, para, de fato, viabilizar que a demanda seja atendida e também, obviamente, que as empresas ou as instituições de saúde também tenham viabilidade de fazer isso da forma certa. E eu queria destacar aqui 4 benefícios que, com base nesse exemplo, a gente vê que a computação na nuvem facilmente nos traz e traz para essas instituições, traz para os hospitais que estão enfrentando momentos difíceis como esses. E o primeiro benefício que a computação na nuvem traz, sem dúvida nenhuma, é a agilidade. Como o próprio coordenador da Unimed citou nessa reportagem, isso trouxe agilidade para eles, né? São mais de 300 unidades da Unimed e mais de 100 hospitais que vão estar sendo beneficiados disso em todo o Brasil. Então, é fantástico. Segunda coisa, o segundo benefício que a Oracle Cloud Infrastructure traz nesse cenário é de fato a redução de CAPEX, né? De fato, quantidade de hardware ali que você teria que comprar para colocar dentro do seu data center, a quantidade de mão de obra que você teria que de fato contratar para fazer isso tudo acontecer, os custos que você teria que ter. Então a computação na nuvem te traz redução também disso tudo. E o terceiro ponto que é muito importante quando a gente fala de aumento exponencial de demanda é sem dúvida nenhuma a elasticidade. A computação na nuvem traz a elasticidade. Pensa comigo nesse cenário ainda desse estudo de caso, quando se fala que esse serviço vai ser usado aí por centenas de hospitais, centenas de instituições. A gente está falando aí de um workload exponencial, né, que vai aumentar, obviamente, à medida que novos casos de Covid aconteçam, que novos pacientes precisem ser monitorados. Então, é um cenário que precisa de elasticidade, que a computação na nuvem te oferece isso. Você consegue aumentar quando você precisa e diminuir quando você não precisa. Você consegue aumentar a sua capacidade de hardware quando a demanda aumenta, você consegue diminuir quando a demanda diminui. Então, um benefício muito importante da computação na nuvem também. E o quarto e último benefício que eu quero ressaltar aqui, que a computação na nuvem traz, eu imagino que se aplica muito bem para esse cenário aqui da Unimed também, é que a computação na nuvem te proporciona que você pague somente por aquilo que você usa. Então pensa comigo, como eu falei, a pandemia ela tem uma tendência de aumentar e depois diminuir. E se as instituições de saúde, os hospitais, decidissem investir em comprar hardware, em colocar hardware de fato dentro dos data centers, e quando toda essa demanda passar, o que essas instituições fariam com todo esse hardware que foi comprado? Não dá para simplesmente você ir lá e devolver. Ao contrário, na computação na nuvem você paga somente
somente por aquilo que você usa. Você coloca o seu cartão de crédito lá e se você usar por uma máquina virtual, você vai pagar pelo número de horas que você usar aquela máquina virtual. Se você usar 100 mil máquinas virtuais, você vai pagar por somente aquele momento. Mas isso te traz uma flexibilidade muito grande e, sem dúvida, contribui também muito para o orçamento e para os custos das instituições que estão passando por esse momento de altos e baixos, né? Então, sem dúvida, esse também é um grande benefício da computação na nuvem. E por fim, eu queria te encorajar, de fato, a pensar em mais cenários como esse, mais estudo de casos como esse. Eu tenho certeza que você vai encontrar e você vai conseguir visualizar centenas deles, né? Queria, de fato, te encorajar a pensar como a computação na nuvem está impactando a sociedade. Te encorajo a parar de olhar, de fato, para a computação na nuvem somente com um olhar técnico. Isso não vai te ajudar a enxergar a big picture, né? De fato, o que está por trás disso. A partir do momento que você entende como a tecnologia, né, como a computação na nuvem aqui, em questão que a gente está falando, contribui para o desenvolvimento da sociedade, contribui para os mais diversos negócios que existem no mundo em termos de agilidade, de redução de custo, de flexibilidade, elasticidade, todos os outros benefícios que eu citei nesse vídeo, você começa a, de fato, entender a big picture e como que isso contribui para as empresas como um todo. Eu tenho certeza que se você começar a parar de olhar somente com a ótica técnica e olhar também com a ótica do business em si, né, de como que isso está impactando a sociedade, a sua visão sobre computação na nuvem vai mudar radicalmente, certo? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, foi muito bom compartilhar esse estudo de caso com você. Se você curtiu, deixa o seu like aqui pra mim e coloca nos comentários aqui pra mim se você tem visto mais estudos de casos como esse, se você tem visto de fato como a computação na nuvem tem impactado a sociedade. Obrigado por assistir esse vídeo e eu espero te ver numa próxima oportunidade. Até lá!